Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Pastor Antônio Lima, diretamente do programa Rota Bíblica. Quero dar as boas-vindas para você que está chegando agora, você que pela primeira vez vai assistir o podcast Rota Bíblica. Quero dar as boas-vindas e você que já é nosso querido irmão, parceiro, contribuidor, que tem nos ajudado neste programa, quero agradecer mais uma vez e pedir que nós juntemos as nossas forças para compartilharmos o máximo a respeito da palavra do Senhor. E como podemos fazer isto? Muito fácil, apenas se inscrevendo no canal e curtindo todas as programações do nosso canal, também comentando, deixando seu comentário, perguntas ou quem sabe aí palavras de incentivo, e também você pode compartilhar com o máximo de pessoa que você conheça. No programa de hoje, no episódio de hoje, nós estudaremos mais uma vez o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. A gente já tem um episódio falando sobre a parábola do semeador, mas devido às outras parábolas, a gente vai então fazer com que todas elas sejam mencionadas nesse breve período de 30 minutos. Então a gente não pode perder tempo e, claro, a gente precisa já mergulhar nas sagradas escrituras. E eu gosto que você participe comigo com a sua Bíblia aberta, com a sua caneta, com o papel em mãos para fazer as devidas anotações. Então, se você já pegou a sua Bíblia, se você já pegou o seu caderno de anotações, se você já pegou a sua caneta, então vamos para frente aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E uma coisa que eu já quero que você anote aí: capítulo 13 de Mateus tem 8 parábolas, ok? Vou repetir, o capítulo 13 de Mateus tem 8 parábolas. Por que eu estou falando isso? Porque numa escola bíblica passada, do domingo passado, nós estudamos, não é, e o capítulo 13 e falava exatamente sobre os ensinos de Jesus, e lá na lição foi afirmada que são 8 parábolas. E alguns alunos, algumas pessoas entraram em contato comigo dizendo: olha, pastor, a lição está equivocada, não são 8, são apenas 7 parábolas. E aí depois eu fui respondendo os meus irmãos e encaminhando para eles justamente as 8 parábolas. Então, nós vamos falar hoje dessas 8 parábolas, e a 8ª é a parábola esquecida. A 8ª parábola do capítulo 13 é uma parábola quase que anônima, uma parábola pouco conhecida. Na verdade, pouca gente conhece essa parábola. E ela é tão assim, ela é tão escassa nos púlpitos e nos círculos de estudos que você não sabe exatamente o título que é dado a ela, se é o pai de família, se é o bom tesouro, ou se é a parábola das coisas velhas e das coisas novas, ou se é a parábola do rabino, ou desculpa, do escriba. Então, é uma parábola muito desconhecida por parte dos cristãos. E deixa eu falar para você, é a parábola mais importante, porque ela fecha o discurso de Jesus. Ela, na verdade, é a parábola conclusiva. Ela que conclui, para você ter uma ideia, essa parábola ela vai concluir desde o Sermão da Montanha, capítulo 5. Ela vai trazendo, e aí ela então fecha. Então a gente vai falar, então fique até o final, não assista pela metade, porque se você assistir apenas 15 minutos, você não vai conhecer a parábola desconhecida, ok? Então vamos lá, o capítulo 13 de Mateus, eu vou folhear aqui a minha Bíblia, esse capítulo tem 58 versículos. E esse capítulo 13 é um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, porque vai listar para nós as parábolas, as 8 parábolas. Então, do versículo 1 até o versículo 9, nós temos a parábola do semeador. Do versículo 10 em diante, você vai observar, do versículo 10
até o versículo 18, por exemplo, até o versículo 19, até o versículo 17, do 9 ao 17, do 10 ao 17, nós vamos ter aqui então o que Jesus fala sobre a justificativa porque ele ensinava com parábolas. E a partir do versículo 18 até o versículo 23, nós temos então aqui a explicação da parábola do semeador. Já do versículo 24 até o versículo 30, nós temos a parábola do trigo e do joio. E é bom você anotar no seu caderninho, porque Jesus ele fala de um homem, ele fala de uma semente, ele fala de um campo, ele fala dos homens trabalhadores que dormiram, ele fala de um inimigo e ele fala do joio. Então observa que Jesus apresenta nesta parábola 8 elementos importantes. Primeiro, qual é? O homem. Segundo, a boa semente. Terceiro, o campo. Quarto, os homens trabalhadores. Quinto, o inimigo. E sexto, então vem o joio. E esta parábola, a gente até estudou também na Escola Bíblica Dominical passada, e até pessoas chegaram e disseram, olha, eu não concordo, porque a gente aprendeu que dentro da igreja existe o joio e existe o trigo. Então, quantas vezes eu e você já ouvimos? Eu cresci dentro da Assembleia de Deus. A minha igreja é do estado do Pará, então uma igreja bem tradicional, uma igreja aplicada ao estudo, assim como é a igreja Assembleia de Deus em Roraima também. Então, eu aprendi lá desde a minha infância que o joio e o trigo, eles estão dentro da igreja de Cristo. E claro, quando eu falo igreja de Cristo, eu não estou dizendo de uma placa denominacional. Da Assembleia de Deus, da Quadrangular, da Batista, da Adventista, Universal. Não. A igreja, quando eu me referi à igreja, eu estou falando a igreja de Cristo, que não tem placa denominacional, ok? Então eu cresci sabendo que dentro da igreja existe joio e trigo. Mas quem tem essa definição é porque não estudou ainda a explicação. Porque quem traduz esta parábola não é outra pessoa senão o próprio que a narrou, que é o próprio Jesus. Está aqui do versículo 36 ao versículo 43. E olha o que ele diz no versículo 37, respondendo: o homem que semeia boa semente é o filho do homem. Então quem é esse homem? O próprio Cristo, o próprio Deus. E aí o campo, versículo 38, quem é o campo? É o mundo. Então, quem é a boa semente? A boa semente são os filhos do reino. E quem são, então, esse joio? Os joios são os filhos do maligno. Então, você observa, e ele diz, então, que nós temos mais uma outra coisa aqui. Aí, nesse caso, quem são os trabalhadores? No versículo, você observa, no versículo 39, diz que existem os ceifeiros, que é o sétimo elemento. E quem são esses homens que dormiram? Então nós vamos perceber dentro desta mesma explicação de Jesus que o campo que ele se refere aqui não é a igreja. A igreja, ela é santa, ela é pura, a igreja de Cristo. Pastor, mas durante o tempo da história da igreja surgiram muitas heresias. Aí a parábola também tem uma parábola que vai explicar sobre isso, não é? Mas afirmar que dentro da igreja há joio e trigo é ir de encontro, não é ao encontro. Você sabe que existe uma grande diferença na língua portuguesa na expressão ir ao encontro e ir de encontro. Ao encontro é algo prazeroso. Ao encontro é algo fraternal, ao encontro é algo manso. Agora, quem vai de encontro é confronto, quem vai de encontro é oposição. Então, quem afirma que a igreja, que o mundo é a igreja, que esse campo é a igreja, está indo de encontro com o que o próprio Jesus disse. Jesus deixa bem claro, o campo é o mundo. Se Jesus, meu irmão, disse que é o mundo, quem sou eu para dizer, não, Jesus, está errado. Isso daqui é a sua igreja. Não está errado. Quem é o trigo, então? São os crentes top.
São os crentes santos. E quem é o joio? Aquele que não tem compromisso. É aquele que às vezes está na igreja e não está. É aquele que nem gosta da escola bíblica dominical. Aquele enrolado. Aquele que dá mau testemunho. Esse é o joio. Não, não. Jesus disse que o joio são os filhos do maligno. E quem são esses homens que dormiram? Esses homens é a humanidade. Deixa eu falar para você. Se você olha para o mundo aí, você percebe como que os homens, a humanidade dormiu. Hoje nós somos dominados por um grupo pequeno de pessoas que pensa diferente, que age diferente. Nós vivemos em um mundo hoje que a gente tem até que ponderar as palavras. Nós vivemos em um mundo hoje em que o sistema educacional ele está corrompido, o sistema político está corrompido, o sistema religioso está corrompido e os sistemas do mundo estão corrompidos. Por quê? Porque os homens dormiram. Lembra que há não muito tempo atrás, mas 20 anos atrás, 30 anos atrás, os crentes batiam no peito e diziam que a política era coisa do diabo? Nós dormimos na questão política. Resultado, sabe o que aconteceu? O maligno veio e semeou o joio e agora o pouquinho de trigo que tem no Congresso Nacional tem que ficar espremido entre tantos joios que ali estão. Nós dormimos há um tempo atrás, uma emissora de televisão era uma coisa fácil de ser adquirida. Sabe o que nós fizemos? Nós abrimos a boca dizendo que a televisão era de Satanás. Dizíamos, tinha até hino, fizemos hinos dizendo que não era televisão, era tira a visão. Resultado, o joio tomou conta da televisão. Resultado, e agora para fazer um programa de televisão, imagina aí. Nós passamos um tempo dizendo que estudar era coisa do capeta, que não precisava estudar porque Jesus ia voltar. E eu cresci numa igreja que era assim, para você ter uma ideia, eu só fui entrar numa escola, realmente numa escola para estudar, quando eu tinha 17 anos, porque me obrigaram a estudar, porque para mim não precisava estudar. Saber ler e escrever já era o suficiente. E enquanto a igreja dormiu com relação à educação, procura quantos crentes nós temos aí sendo professores nas universidades federais, nas universidades estaduais. Veja quantos chefes de departamentos que estão por aí que são crentes. Observa como nós perdemos espaço, nós tínhamos uma boa semente para ser semeada, mas a humanidade, os cristãos, vamos dizer agora, nós cristãos, nós dormimos, e enquanto nós dormimos, o diabo veio e semeou. Então hoje, para você hoje como cristão, você falar de alguma coisa sobre Deus, você tem que ter muito pulso firme, porque se você for ser um crente, desculpa a expressão, um crente meia tigela, não vai fazer nada, porque você é engolido nas ondas filosóficas, nas ondas ideológicas. Então, para sintetizar, o que é a parábola do trigo e do joio? O trigo e o joio, o mundo é esse campo, não é a igreja. E aonde estão, então, o trigo e o joio? Nesse mundo, de um lado, e às vezes eu paro e fico olhando, parece-me que a quantidade de joio é infinitamente maior que a quantidade de trigo. E eles disseram, o senhor quer que nós arrebente com tudo aí? Os anjos disseram, se o senhor quiser, a gente vai lá e resolve o problema. Ele disse, não, deixa aqui para o fim dos tempos, ok? Então, a parábola do trigo, do trigo e do joio, você já sabe o que é. Aí, essa é a segunda parábola, pessoal, tá? Vamos para a terceira parábola, que é a parábola do grão de mostarda. E ele mesmo diz que a parábola que ele contou, semelhante a um grão de mostarda, que pegando nele, semeou no seu campo, e o que realmente é a menor semente de todas é exatamente essa semente que Jesus, nesse momento, diz, a menor semente é de mostarda. Só que essa árvore aqui, ela fica frondosa, ela dá 3 metros de altura, ela, assim, é algo muito maravilhoso. E essa árvore, a Bíblia deixa bem claro que até as aves dos céus vêm, fazem seus ninhos e tal. Tudo isso daqui ele está mostrando sobre a eficiência do reino de Deus. Observa que o Isaías 53 diz assim, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi subindo perante ele como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. A igreja, o plano de salvação, a agência divina, começou com um homem
que nasceu numa manjedoura, um homem que não possuía um quarto quando nasceu, um homem que precisou se refugiar no Egito quando criança, um homem que precisou crescer longe dos centros urbanos, numa pequena vila chamada Nazaré. Mas esse homem, quando ele andava pela terra, nós já estudamos e vamos continuar estudando, ele disse que edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não teriam capacidade de suportar o poder desta igreja. E esse poder ele reafirmou em Atos 1:8, quando disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O próprio Pedro testemunhou o que Deus havia feito, derramando do seu Espírito sobre os crentes que ali estavam no cenáculo. Isso capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Cristo, ele é o divisor de história. Ele é o divisor da humanidade. É tão tal, quando você estuda a história, você sabe que as datas elas são divididas em antes de Cristo e depois de Cristo. E ele disse: eu vou edificar a minha igreja. E a igreja cresceu. A igreja cresceu, é uma igreja forte, é uma igreja firme, que pode até ser muito mais eficiente. Basta que nós não continuemos dormindo. Basta que nós não durmamos. Pelo contrário, que nós nos levantemos e erguemos as nossas vozes para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa parábola vai do versículo 31 e ela vai, só 2 versículos, 31 e 32. Já outra parábola é o versículo 33, que ele diz assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo fique levedado. Aqui existe também uma certa, digamos, uma certa discordância nas linhas teológicas. Há alguém que diz que essa parábola, esse fermento, ele simboliza a influência do evangelho no mundo, que o evangelho começou pequeno e ele cresceu. Isso é uma linha de pensamento com relação a esta parábola, dos versículos 33, e 34. É só o 33 mesmo. Já existe um outro grupo que aponta que esse fermento aqui, ele já é direcionado à questão digamos, das heresias dentro da igreja, porque essa mulher, ela pega o fermento e ela mistura em 3 medidas de farinha. E esse grupo que defende que esse fermento é heresia, porque em toda a Bíblia Sagrada o fermento ele é visto, ele é símbolo de fingimento, de hipocrisia, de pecado. Inclusive, na festa da Páscoa não podia ter fermento na casa de nenhum dos nossos irmãos israelitas. O próprio Jesus disse para os discípulos: olha, tenham cuidado com relação ao fermento dos fariseus. Então, existe um grupo que defende que essas 3 medidas aqui, que o fermento foi introduzido, são as 3 classes de pessoas que a Bíblia trata, que são os judeus, que são os gentios e que são a igreja. E que no meio desse povo as heresias se espalharam. E essa heresia, ela fez com que muita gente perdesse a fé. E se você olhar sob esse prisma, você vai perceber exatamente que os judeus, até hoje, eles não reconhecem Jesus como o Rei Salvador, o tem como um profeta, mas não como o Rei dos Reis, como o Messias prometido. Você conhece, sabe como é que o mundo vive hoje, desacreditando totalmente naquilo que Deus pode fazer? E claro, dentro da Igreja de Cristo, quando eu falo igreja, mais uma vez, não estou me referindo a uma placa denominacional, mas a igreja de um modo geral. Infelizmente a igreja ela é muito bombardeada com heresias e a igreja sempre teve cuidado, os apóstolos tiveram muito cuidado para combater as heresias, porque perseguição não mata a igreja, morte não acaba com a igreja, doença não acaba com a igreja. A gente tem uma prova viva que pandemia não acaba com a igreja, mas o que pode acabar com a igreja é um problema sério chamado heresia. Aí esse acaba com a igreja. Então você fica aí com essa
essas duas opções de pensamentos com relação à parábola do fermento. Há alguém que diz que o fermento simboliza a influência do evangelho e outros já dizem que esse fermento aqui simboliza, então, aqui as heresias, a deturpação teológica e doutrinária que o mundo sofreu com relação ao evangelho. E aí você continua mais à frente, porque nós temos agora mais 3 parábolas. Nós já falamos do semeador, do joio, do grão de mostarda, agora do fermento. Vamos para a 5ª parábola. A 5ª parábola é o tesouro escondido, versículo 44, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido que um homem achou. Esse daqui, ele compara o reino de Deus como um tesouro que foi encontrado. Esse alguém foi para o seu campo, estava andando, quem sabe, no interiorzão lá, e aí, de repentemente, tropeçou em algo. Ele não foi pensando naquele tesouro, ele não foi planejando achar, foi algo que, digamos, meio que acidental. E nesse momento que ele encontra, ele então observa que ali existe algo muito interessante e ele vê que é algo muito valioso, que ele volta, vende tudo que ele tem para adquirir aquele campo, porque ele sabe que ali o futuro da vida dele estava ali. Aí você observa também no versículo 45 e 46, que ele já fala que o reino dos céus é semelhante a um negociante que busca, já é diferente, é um homem que negocia e que busca boas pérolas, e ele encontrando, já é diferente. Aqui ele encontrando, ele volta e vende tudo que tem para adquirir aquela pérola. Essas pérolas não eram encontradas em nenhum lugar em Israel. Essas pérolas, elas eram encontradas no Golfo Pérsico. Essas pedras eram encontradas até na Índia, então eles andavam 1000 quilômetros ou distâncias muito maiores ainda para encontrar, para negociar em pedras. Já observa a diferença aqui, grande diferença do tesouro escondido para a pérola. O tesouro alguém achou acidentalmente, alguém achou esse tesouro, mas a pérola alguém procurou. Essas duas parábolas, elas se juntam para dizer que muitas vezes nós somos, digamos, não fomos nós que achamos o tesouro, foi o tesouro que nos achou. Alguém um dia que sem pretensão nenhuma foi visitar uma igreja e entrou lá desviado, nunca tinha aceitado a Cristo e voltou crente, até hoje está aí. Ele tropeçou, digamos, ele topou nesse grande tesouro. Mas já existem aqueles que, para poder permanecer fiéis, eles precisam procurar. E esse procurar aqui é se esforçar. Aqui fala justamente sobre a nossa salvação, que nós precisamos cuidar dela, porque se nós não cuidarmos dela, a Bíblia diz: como escaparemos nós se não valorizarmos tão grande salvação? Por esta parábola cai por terra aquela ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. Observa que ele encontrou uma pérola, essa pérola preciosa, ele se desfez de tudo que ele tinha para poder estar com aquela pedra, para poder possuir aquela pedra. Essa pérola era algo muito precioso e não existe nada mais precioso que nós do que o próprio Jesus. O hino diz: precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Quem canta esse hino é porque encontrou uma pérola de grande valor, se desfez daquilo que o próprio Paulo disse: olha, uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E aí nós temos uma 7ª parábola, que qual é? É a parábola da rede. Ele diz, o próprio Cristo diz aqui, que o reino dos céus, versículos 47 e 48, ele diz: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar que apanha toda a qualidade de peixe, e estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins são lançados fora. E ele diz que assim também, versículo 49, na consumação dos séculos virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E deixa eu falar uma coisa para você: não confundamos consumação dos séculos com o dia de Cristo. O dia de Cristo é o dia relacionado ao arrebatamento. Esse daqui não vai pensar que essa situação do versículo 49 aqui está apontando para o arrebatamento. Não, não está apontando. Consumação dos séculos é lá no finalzinho.
No finalzinho, mas Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Realmente, Jesus está com a igreja todo o tempo. E hoje nós temos uma promessa de 14 e... não me lembro agora o versículo, mas capítulo 14 de João, acho que versículo 3, ele diz: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Cristo, ele estará com a igreja para sempre. Após o arrebatamento, nossa vida será eterna com ele. Mas quando a Bíblia diz consumação dos séculos, nesse caso aqui, não está apontando para o arrebatamento. Até porque no arrebatamento não vai ter separação ali, os anjos fazendo separação. Essa separação, você pode ver isso, por exemplo, no grande trono branco, você pode ver isso exatamente ali. Há também uma separação, existe uma separação ali no julgamento das nações, após a manifestação de Cristo com a igreja sobre o Monte das Oliveiras, a derrota do anticristo e instalado então o grande trono de Cristo, que é o julgamento das nações. Pode apontar para o julgamento das nações ali, ou pode apontar para o grande trono branco, mas jamais apontar para o arrebatamento da igreja. E aí tem a última parábola, a parábola desconhecida, que ninguém quase conhece, a 8ª parábola. Versículo 52 diz: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Esta parábola aqui é a parábola desconhecida, porque as pessoas nem sabem às vezes, porque Jesus pergunta no versículo 51, que é o contexto. Ele diz assim: e disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Que mestre, que fantástico, que pedagogo top é Jesus. Ele fala todas as 7 parábolas e pergunta: vocês compreendem? O bom professor faz isso, no final da aula pergunta: os meus alunos entenderam? Ficou alguma dúvida? E Jesus, o mestre por excelência, quando terminou de ministrar sobre essas parábolas, perguntou: vocês realmente entenderam tudo que eu falei? Sim, Senhor, nós entendemos. Ele disse: ok, então vou contar uma outra parábola que todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas boas e coisas novas. Olha, ele usa aqui o termo escriba. Você tem uma ideia? O escriba no hebraico, porque você lembra de Esdras? Esdras era um escriba hábil na lei. Escriba, a palavra escriba no hebraico é soter, e soter significa escrever. Já escriba no grego é grammatos, que vem então a nossa palavra gramática, que são as regras de escritas e interpretações. Então Jesus está dizendo aqui que todo homem escriba, ou seja, ele coloca aqui os discípulos que disseram: nós entendemos. Jesus coloca esses homens agora como escribas. Então quem eram os escribas? Eram homens versados na lei, que eles tinham habilidade para interpretar a lei, eles tinham habilidade para reescrever a lei e apresentar para as pessoas o real significado da lei. E Jesus diz: todo homem instruído. Essa palavra instruído é educado, formado. Aqui, essa instrução, ela também pode trazer a ideia de academia. Jesus está falando de alguém que foi instruído, que aprendeu. E ele diz que esse alguém que aprendeu é como um pai, que ele tira do seu tesouro. A Nova Almeida atualizada fala do seu depósito, coisas velhas e coisas novas. Não vá pensar que esse velho aqui é coisa depreciativa. Não, não. Não vá confundir essas coisas velhas com coisas ruins. Lembremos-nos, por exemplo, nós temos o Antigo Testamento, a antiga aliança. O que ele está dizendo? Que um homem instruído, um homem formado acerca do reino de Deus, ou seja, aquilo que ele explicou e as pessoas entenderam, os discípulos disseram: sim, Senhor, nós entendemos. Jesus: uau, top! Glória! Vocês conseguiram. Então, eu vou comparar vocês agora com escribas. Se vocês forem instruídos, são instruídos acerca do reino, olha, vocês são como um pai de família, que ele do seu tesouro, do seu depósito, do seu armazém, ele tira coisas boas, ele tira coisas novas e coisas velhas. Esse velho não use como depreciação. Esse velho aqui é antigo.
O que Jesus está dizendo é que esse homem, ele tira coisas atuais. É um homem que ele consegue se atualizar. É perigoso quando nós nos fechamos e não queremos nos atualizar. A igreja não pode se mundanizar, mas a igreja pode se modernizar. Observa, como eu disse, alguns anos atrás, televisão era pecado, redes sociais eram pecados, não é? E tantas outras coisas. Nós estamos aqui, eu estou aqui sendo filmado, vai ficar para você assistir. Aí é top quando você coloca na televisão. Você assiste na televisão grandona lá e assiste Pastor Antônio no Rota Bíblica, não é? Agora pode, virou pecado. Não. Nós estamos nos atualizando, não estamos nos mundanizando. A igreja tem coisas novas, a igreja tem que experimentar coisas novas, mas nós não podemos esquecer das coisas antigas. O próprio Marcos diz, o provérbio diz, não removamos ou não remova os marcos antigos. A igreja, o crente, o cristão, ele diz, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nosso depósito, o nosso coração, o nosso intelecto, o nosso conhecimento, ele deve ser renovado, mas não podemos negligenciar aquilo que aprendemos no passado. Eu amo músicas, eu sou fã da musicalização, eu defendo a musicalização na igreja de algo maravilhoso, mas eu não abro mão daqueles hinos lá que nós cantávamos, que eu aprendi a cantar, Cecília de Souza, Valdomiro Silva, já falei Cecília de Souza, e tantos outros cantores, Luiz de Carvalho, eu amo os cantores atuais, mas eu não deixo de ouvir também aqueles meus cantores antigos, porque realmente são, cada hino daquele lá você pode ouvir despreocupado, porque aqui dali tem palavra. Ali os hinos da harpa cristã, se você for olhar os hinos da harpa cristã, meu amigo, é sangue até o final. É sangue do Cordeiro. Jesus ali é do início ao final. Arrebatamento, você vai encontrar ali. Salvação até o final, meu irmão. Os hinos da harpa são verdadeiras pregações. Inclusive, eu até quero motivar você. Pastor, não sei pregar, o que é que eu faço? No dia que lhe der a oportunidade, leve a sua harpa, que crente pentecostal, que congrega na AD Brasil, tem sua harpa. Pastor, não tem. Corre lá no Café e Missões, a nossa livraria, e compra uma harpa. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Leia o hino para a igreja. Já pensou você lendo? Já achei uma flor gloriosa. Não é? Já pensou você lendo? Eu li que Jesus fora preso, de dor a minha alma vibrou, não é? Então observa como vai ser maravilhoso se você não conseguir se você recitar um hino da harpa cristã. Pensa numa mensagem poderosa, porque ali os hinos são cristocêntricos. Então, queridos, por hoje é só. Vamos só recapitular então. No capítulo 13 nós temos a parábola do semeador, primeira. Nós temos a parábola do joio. Nós temos a parábola do grão de mostarda. Nós temos a parábola do fermento. Nós temos a parábola do tesouro escondido. Nós temos a parábola da pérola. Nós temos a parábola da rede. E temos a parábola do pai de família que tira coisas novas e velhas do seu tesouro. Não esqueça, a 8ª parábola é uma das mais perfeitas. Eu poderia deixar todo o meu tempo de 30 minutos só com a parábola desconhecida, que é a parábola do pai de família que tira coisas novas e velhas do seu tesouro. Mas eu quero motivar você, pesquise, vá procurar comentários sobre essa parábola, descubra alguma coisa sobre essa parábola. Se você puder, pesquise pessoas, comentaristas, você pode procurar que você vai ser grandemente abençoado. Que Deus abençoe, continuemos assim, seguindo todos os ensinamentos de Cristo e claro, se você é instruído, você é comparado a um escriba que é instruído acerca do reino dos céus e que tira do seu depósito ou do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Que Deus abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para sempre. Que Deus abençoe, um forte abraço, Deus abençoe a todos.